Se você acompanhou os comentários do nosso resumo recente de It, Bem-vindos a Delhi, deve ter notado como quase fui crucificado por não mencionar a continuidade que o filme do review resumo de hoje tem com a série. Eu não conhecia essas ligações ainda, ok? Meu erro foi não ser cinéfilo o suficiente. Se isso é crime, prendam-me. Porém, foi graças a esse tanto de pedidos que fiz minha lição de casa e passei a estudar todo o universo do Stephen King, também conhecido como o Rei do Horror, também conhecido como o criador do Kingverso e que gosta muito de fazer referências a outras obras em todas as suas produções. Muitos de vocês também mencionaram a maldita névoa estranha presente na série, e basicamente ela é um símbolo de que a realidade foi rasgada e uma referência direta a O Nevoeiro, outra obra do King que consequentemente eu poderia trazer e detalhar mais por aqui, dependendo dos comentários, claro. Agora, se você, assim como eu, não conhecia muito sobre a ligação dessas histórias, saibam que existem muitas e muitas mais. Uma teia gigantesca de eventos envolvendo desde cidades como Delhi até entidades como It e Maturin, uma tartaruga cósmica ancestral. Querem que eu mergulhe de cabeça nesse universo e traga todas as outras ligações? Já comenta aí qual será o próximo vídeo. O comentário com mais like vence. Ah, também deixa o like nesse vídeo, eu quero ver engajamento. Vamos sugar todas as tetas do King também. E é considerando tudo isso que hoje lhes trago, neste canal, O Iluminado, filme classicaço que traz de volta o lendário Dick Halloran, décadas após sobreviver aos horrores de Delhi. Ele que agora está servindo como guia espiritual e atuando no isolado hotel conhecido como Overlook. Antes de continuarmos, eu queria falar com vocês sobre IA. A IA já se tornou parte do nosso dia a dia. Nós a usamos para trabalhar, estudar, criar conteúdo e realizar tarefas diárias. E não é apenas conveniente, ela também pode ajudar você a ganhar dinheiro. Pessoalmente, comecei a usar IA no trade. Vocês sabem que eu opero na Pocket Broker há muito tempo. E agora eles introduziram um modo de trading com IA integrada que torna todo o processo muito mais fácil. É muito simples, você só aperta um botão e o sistema determina automaticamente a direção e o momento da operação. Vou te mostrar como é fácil obter ganhos com o trading de IA no Pocket Brokers. Aqui você pode ver uma operação bem sucedida. Para ser sincero, essa função facilitou muito a minha vida. Você não precisa ficar analisando gráficos o tempo todo, nem se preocupar em cometer erros. A inteligência artificial faz a análise e te ajuda a operar com muito mais eficiência. E se você está pronto para começar, configurar é a coisa mais fácil do mundo. O cadastro no Pocket Broker é super rápido e você pode se registrar usando seu e-mail, Google ou Facebook em poucos cliques. Ah, e tem um presente especial para vocês. Usa o meu código promocional FebClark na hora do registro que você ganha um bônus no seu primeiro depósito. É uma ótima maneira de começar com uma ajuda extra. Observe a quantidade de formas de depósito que existem. Quando chegar a hora de retirar os seus ganhos, pode usar as mesmas operações seguras, incluindo transferências bancárias, carteiras eletrônicas e até criptomoedas. Acessar os seus fundos é rápido e fácil, o que é uma grande vantagem. Com 0% de comissões por levantamento, suporte 24 horas por dia, 7 dias por semana e mais de 130 ativos que oferecem rendimentos de até 92%, incluindo pares de moedas, índices, ações e criptomoedas disponíveis 24 horas por dia? A Pocket Broker é a plataforma de que você precisa para começar a ganhar hoje mesmo. Não perca tempo, confira a Pocket Broker agora mesmo. Registre-se através do meu link na descrição e não se esqueça de usar o meu código promocional para obter o bônus. Voltamos ao assunto. O filme já começa no meio do nada com esse fusquinha solitário subindo montanhas que o levarão diretamente ao famoso hotel Overlook. E antes que algum fã maníaco venha me cobrar, já segura aí a primeira curiosidade foda. Mesmo que agora estejamos no Colorado, todas as obras de Stephen King se passam no mesmo quintal amaldiçoado, o conhecido como Maine. Tudo continua conectado. Em outras palavras, tanto a cidade de Delhi quanto a prisão de Shawshank ou o hotel Overlook estão presos na grande teia do King. Inclusive, essa prisão Shawshank é a mesma para qual Hank seria levado na série It, Bem-vindos a Delhi, e a mesma do filme Um Sonho de Liberdade, filme considerado por muitos como o melhor já produzido na história. Querem um resumo sobre? Já sabem o que fazer. No mais, lá é o lugar para onde os piores vilões e almas mais azaradas de todas as obras serão mandados. Um asilo Arkham do Kingverso. Fim das curiosidades fodas. De volta ao filme, o quase calvo em questão é o Jack Torrance,
Royce, nosso futuro protagonista. Ele foi até o hotel, pois, por algum motivo que ainda não sabemos, quer uma vaga de emprego ali mesmo. Em sua entrevista, descobrimos que o Jack aqui é um ex-professor e seu trabalho será tomar conta do hotel nos próximos 6 meses. Basicamente, a estrada nas montanhas fica bloqueada por metros de neve durante o inverno e, como um zelador do lugar, ele deve manter tudo funcionando. Tudo isso além de, claro, ficar em isolamento durante esse tempo. Ninguém entra, ninguém sai. No mais, ele diz que é um escritor em ascensão e precisa desse período de paz para lançar logo seu livro. Tá aí o motivo real para querer o emprego. Ah, sua esposa e filho também vão ficar aí com ele. Ótimo lugar para a lua de mel se o pirralho ainda não estivesse entre nós. E antes de ser contratado, vale dizer que o entrevistador também menciona o que aconteceu com o último homem / família que decidiram cuidar do lugar. O cara acabou tendo um colapso mental graças à solidão e eliminou todos com um machado. Mas a certa altura do inverno ele deve ter sofrido uma espécie de total colapso mental. Ele entrou em crise e... ele matou a família com um machado. Sim, eu sei que vocês já têm em mente a cena que vai acontecer, mas para isso falta. Enquanto Jack está planejando suas próximas férias remuneradas, acompanhamos o restante da família ainda em casa. Aqui vemos seu filho Danny e sua esposa Wendy. Por ora, o importante mesmo é que o garoto tem um suposto amigo imaginário chamado Tony. Esse amigo logo diz que ir para o hotel não é uma boa ideia e mostra pro Danny umas visões sinistras do que pode acontecer por lá. Essa cena aqui virou um clássico cinematográfico. As visões acabaram fazendo o moleque desmaiar no banheiro. A mãe chamou uma médica para examiná-lo, mas aparentemente não tem nada de errado com ele. Só a esquizofrenia padrão das crianças dos filmes de terror. Tá tudo ótimo, pelo menos é o que os adultos dizem aqui. Depois disso, o Andy e a doutora vão conversar em particular. Ali vemos que em um episódio do passado, Jack já chegou a simplesmente deslocar o ombro do próprio filho de forma acidental em um ataque de raiva após bebida. Ou seja, mesmo estando sóbrio há cerca de 5 meses, ele pode ser bem instável, do jeito que o hotel amaldiçoado gosta. Mais pra frente, Jack já levou sua família para conhecer o hotel enquanto tudo ainda estava sendo fechado. Ali o gerente fala um pouco sobre o lugar e prestem bem atenção nessa conversa aqui. Quando construíram o Overlook? A construção começou em 1907, terminou em 1909. Supostamente estamos situados sobre um cemitério indígena e até foi preciso repelir alguns ataques dos índios enquanto era construído. Quem tá ligado na série de Dewey sabe que muitos dos flashbacks se passam exatamente em 1908, mesmo ano em que esse hotel estava sendo construído e, por coincidência, mesmo ano em que It estava matando como nunca. Ou seja, altas e deliciosas chances de acompanharmos a construção desse hotel de perto em uma próxima temporada de It. Além disso, o fato de que tudo isso foi construído sobre terras sagradas é quase uma assinatura do Stephen King quando ele quer dizer que esse é um lugar amaldiçoado. Enfim, seguimos. E é enquanto estão conhecendo o salão de bebidas que nos é apresentado o lendário Dick Halloran, trabalhando como chefe de cozinha e responsável por apresentar o restante do lugar. Muito bom o detalhe de que aqui ele está careca e mais parecido com o professor Xavier do que nunca, só faltou a cadeira de rodas. Por um lado, parecia só uma expedição comum. Por outro, nosso Xavier Negão já usa seus poderes psíquicos para se comunicar telepaticamente com o garoto. Temos 12 potes de melado, 60 caixas de leite em pó, 30 sacos de 6 quilos de açúcar e nem sei quantos quilos de farinha. Temos ainda... Que tal um sorvete, Dog? Só um teste de comunicação por enquanto. Em sequência, Danny vai ser deixado com o Halloran para ir tomar seu sorvete, enquanto o restante da galera continua sua expedição até o subsolo. Agora que estão sozinhos, é hora da conversa ficar um pouco mais séria. Halloran conta para o garoto um pouco sobre sua história, que conseguia conversar com a avó por horas sem nem sequer abrir a boca e que os dois chamavam esse dom de iluminação. Ha! Tá aí o nome do filme. Ademais, o negão pensou que sua avó e ele eram os únicos com essa habilidade, porém, ao longo de sua vida, Halloran descobriu mais e mais pessoas que faziam o mesmo. Esse é o caso do pequeno Danny, um iluminado. Halloran também chega a mencionar um certo brilho. Ele diz que isso nada mais é que a forma como chamam os dons especiais por aqui. Além da capacidade de telepatia do Halloran, também foi esse o poder que levou o Clube dos Otários a derrotar o palhaço It no futuro. Toma referência
referências. O homem pergunta o que o garoto consegue fazer, mas o menino por sua vez diz que não pode falar sobre isso, pois o Tony não deixa. Se esse Tony é do bem ou uma entidade das trevas, já já eu te conto. Por que não quer falar nisso? Porque eu não devo. Quem disse que não deve? Tony. Quem é Tony? Tony é o menino que mora na minha boca. Que papo é esse, Willis? Bom, a conversa termina quando Danny inesperadamente menciona um quarto, o quarto 237, um lugar específico que por algum motivo assusta o Halloran, e ele diz para o garoto ficar bem longe de lá, mesmo que também não seja dito o porquê. Avançamos um mês no tempo, aqui o filme vai nos mostrar um pequeno parâmetro de como a família está se saindo em seu primeiro mês de isolamento. Eles têm todo um estoque de comida para aproveitar e fazer receitas, além de, claro, a liberdade de explorar onde quer que queiram ir. Vale destacar que o noticiário anunciou uma grande tempestade de neve se aproximando, assim como já previsto. Durante uma exploração solo em seu triciclo, pausa para mencionar o baita jogo de câmeras perseguindo o garoto. Me lembrou muito a câmera na galinha em Cidade de Deus. Todas essas voltas levam o Danny coincidentemente até o misterioso quarto 237. Ele fica curioso, tenta abrir a porta e volta a ter visões com duas gêmeas das quais ainda não sabemos quem são. Mesmo assim, nada acontece pois a porta estava trancada. Vai com calma nas descobertas, moleque, ainda estamos no começo do filme. De noite, Jack está escrevendo seu livro sozinho na sala e o Andy vai inocentemente até ele tentar bater um papo. Porém, o homem já começa a ficar puto da vida, diz que a pobre coitada só atrapalha suas ideias e fica aquele clima gostoso a dois. Wendy, deixa eu explicar uma coisa pra você. Vamos criar uma nova regra. Sempre que eu estiver aqui e você ouvir a máquina, ou se não ouvir a máquina, ou seja, qual for a porra que eu me ouça fazendo quando eu estou aqui, quer dizer que estou trabalhando, quer dizer que não deve entrar aqui. Acha que pode fazer isso? Acho. Por que não começa agora e dá o fora, porra? Nós dá o cu, porra! Os dias continuam passando e voltamos aos rolês de triciclo do Danny. Ali, em uma das voltas, ele finalmente é obrigado a dialogar com essas tais gêmeas que aparecem na frente dele como se nada. No diálogo, as duas falam ao mesmo tempo e a cena alterna entre as garotas vivas e seus corpos dilacerados no chão. Fica subentendido que elas faziam parte da família do último zelador a cuidar deste hotel. O moleque tá tendo que segurar essa pressão toda logo nos primeiros anos de vida, não tá compensando nascer como X-Men nesse universo do Stephen King. Mais dias se passam e apesar de não estar 100% corrompido, dá pra ver alguns bons sinais de que a mente do palhaço já não é mais a mesma. Papai, você gosta deste hotel? Eu gosto. Eu quero que goste daqui. Eu queria que ficássemos aqui para sempre e sempre e sempre. Pô, baita atuação desse Jack maluco da porra e baita trilha sonora tentando deixar o espectador maluco junto. Esse filme aqui é cinema. Estamos em uma quarta-feira e o próximo episódio vai acontecer no próprio quarto 237. O moleque já vê espíritos andando por aí e ainda fica brincando completamente sozinho pelo hotel. Assim fica difícil não ser assombrado mesmo. Agora, por algum motivo, a porta do quarto apareceu misteriosamente aberta e antes de mostrar o que tem dentro, a cena corta para Wendy na sala de aquecimento do hotel. Ela ouve gritos do Jack que estava apagado em sua mesa. Sim, ele estava gritando enquanto dormia e corre desesperadamente até lá. O cara acorda completamente assustado e diz que acabou tendo o pior pesadelo de todos os tempos. Um sonho onde ele tirava a vida de seu filho e esposa, onde ele cortava todos em pedacinhos. E enquanto desabafa, o garoto Danny aparece por lá todo traumatizado da mente, com o pescoço cheio de marcas e sem conseguir dizer nada. A Wendy, ao ver isso, coloca toda a culpa no marido, já que ele não tinha um bom histórico familiar. O Jack, já caralhado da mente, começa a perambular pelos corredores cheio de tiques e espasmos. Ele vai até o salão de bebidas e diz que precisa tomar uma. Nesse momento, também começa a alucinar com um bartender. Fico muito contente que tenha perguntado, Lloyd. Porque acontece que eu tenho 2 notas de 20 e 2 de 10 na minha carteira. Lembrando que parte de sua agressividade é exclusiva do álcool. E enquanto volta a se afogar na cachaça, Jack também começa a desabafar. Ele diz que realmente não foi ele quem deixou as marcas de mão no pescoço do garoto e que sua esposa nunca vai deixá-lo esquecer do último acidente que ele causou quando estava bêbado. O papo do ombro deslocado. Eu machuquei ele uma vez, tá bom? Foi um acidente, sem nenhuma intenção. Podia ter acontecido com qualquer um.
Pouco tempo depois, Wendy também aparece por lá desesperada, como sempre, dizendo que tem mais alguém nesse hotel. Ela diz que seu filho encontrou uma mulher maluca e foi ela quem deixou as marcas em seu pescoço. Jack vai tentar encontrá-la. Halloran, enquanto isso, estava em outro lugar, deitado numa cama de quarto. Ali, de uma hora para outra, seu coração começa a bater em um ritmo diferente. Ele tem visões com o quarto 237 e começa a ver algumas das coisas que o Danny também viu. Em paralelo, Jack encontra essa tal mulher misteriosa, uma mulher que estava completamente pelada na banheira. O editor vai ter que salvar essa daí. E isso, claro, já deixa nosso protagonista todo ouriçado por ela. Os dois começam a se pegar e então, do nada, a mulher que parecia jovem e bonita se transforma numa velha toda despedaçada e carrancuda. O homem começa a se afastar e tudo isso rola no famoso quarto 237. Fim da assombração por hora. De noite, Halloran tenta entrar em contato com a família através do telefone. Porém, a essa altura da tempestade, eles estão completamente sem sinal. Mesmo assim, ele consegue telefonar para uma cabine próxima ao hotel e pede para que um dos guardas verifique através do rádio se eles estão bem. Mas agora, quem claramente não tá bem é o Jack. Novamente, o homem foi atraído para o salão de bebidas e dessa vez a esquizofrenia foi astronômica. Ele tá vendo não só uma pessoa, como a porra da festa inteira rolando no lugar. Pouco a pouco se convencendo de que é ali onde ele deveria estar. Bebe à vontade, não paga nada e todos o servem. Lamento, senhor. Bom, graças ao acidente com o suco, Jack e o garçom vão até o banheiro se limpar. Ali, enquanto conversam, descobrimos que o nome desse suposto garçom é Delbert Grade. Qual que é o problema disso? Esse homem é o próprio antigo zelador, o mesmo responsável por machadar a família antes de estourar os próprios miolos no último inverno. A conversa fica mais tenebrosa quando Jack descobre isso e Delbert começa a dizer que o garoto Danny tá tentando trazer alguém de fora, se referindo ao Halloran, e como isso indiretamente atrapalha os sonhos do Jack de permanecer no hotel para sempre. Ele coloca toda a culpa novamente em sua esposa porque... por que não? É a mãe dele. Ela interfere. O velho ainda diz que se a família tá atrapalhando, Jack deve ir lá para corrigi-los, assim como o velho fez com sua esposa e 2 filhas. Preparem-se para a loucuragem. A primeira coisa que Jack faz é ir até os rádios desativá-los. Halloran do quarto em que estava continua ligando para a cabine, mas ninguém obteve resposta. Então, às 8 da manhã do dia seguinte, o próprio Xavier Negão já está em um voo diretamente para o hotel. Cortamos para Danny e Wendy. Apesar de ainda não terem sofrido nenhum ataque, o garoto já está estranho como nunca. Ele não se identifica mais como Danny. É como se o moleque tivesse trocado de lugar com seu amigo Tony. Yes, Mrs. Torrance. Enfim, a Wendy parece que não aprendeu nada até agora e decide que vai sair para tentar dialogar com o Jack. A mulher pelo menos se equipa com um taco de beisebol e anda pelo hotel até encontrar a máquina de escrever do marido. Ali, ela vê que todas as últimas frases escritas por Jack começam a se repetir infinitas vezes, simbolizando que o cara perdeu a sanidade de vez. Ele literalmente escreveu um livro inteiro com a mesma frase, lembrando que não tinha copiar e colar nessas máquinas. Ou seja, sua mente foi afetada pelo hotel desde o início e a tradução dessa frase seria algo como: só trabalho e nenhuma diversão tornam Jack um garoto sem graça. Bizarro. Enquanto folheava as páginas, Wendy é observada de longe pelo próprio Jack. Ele pergunta se ela gostou de sua criação, ela fica aterrorizada e pouco a pouco o cara vai se aproximando do jeito mais psicopata possível. Sobre o que quer conversar? Eu não consigo lembrar. Essa perseguição lenta termina quando Jack tenta partir para cima, Wendy consegue acertá-lo com o bastão e o homem desmaia. Em seguida ela arrasta seu corpo e consegue prender ele no depósito de mantimento. A nova arma equipada é esse clássico facão de cozinha. O plano da Wendy era ir até o carro e armar uma fuga, porém Jack já quebrou o motor do carro também. Esse X1 vai acontecer, tem que acontecer. Às 4 da manhã chegou a hora da loucura explodir por todos os lados. Jack volta a receber uma visita do Delbert e esse diz que talvez o Jack não tenha o que é preciso para corrigir sua família. Então o homem pede mais uma chance para provar seu valor e tá aí. A porta do depósito magicamente se abre. Halloran, por sua vez, conseguiu seu próprio carro das neves e está a caminho do hotel em meio à nevasca mesmo.
Danny, em seu quarto com sua mãe, começa a dizer palavras não identificadas, pega a faca que tava na cômoda e rola essa cena esquisita. A Wendy acorda e tenta acalmar seu filho, até que Jack aparece já com um machado na mão e macetando a porta. Os dois se trancam no banheiro, Danny consegue fugir pela janela, porém a passagem é muito pequena para sua mãe. É nesse momento que acontece a famosa cena. E não apenas deste filme, essa provavelmente é uma das cenas mais famosas dentre as mais famosas dos filmes de terror. Here's Johnny! E antes que vocês me cobrem, sim, eu sei que eles fazem uma referência a essa cena no filme It, capítulo 2. Here's Johnny! Enfim, cenas mostradas, referências devidamente explicadas, seguimos para as grandes perseguições / batalha final junto com a chegada do Halloran no hotel. Contextualizando, Halloran infelizmente foi de F. Não se preocupem que o homem volta como espírito em outro filme, a morte nunca é o fim. Porém, foi graças ao carro das neves trago por ele que Danny e sua mãe conseguiram fugir. Já o destino do Jack foi amanhecer congelado em uma imagem que se tornou meme até pouco tempo atrás. O filme termina mostrando uma parede do hotel cheia de fotos das pessoas que Jack viu no salão de bebidas, sendo que agora ele tá lá junto com elas. Clark, o que diabos isso significa? O filme não explica claramente, mas basicamente as pessoas na foto são fantasmas e as almas de todos que o hotel consumiu ao longo das décadas. O baile de 4 de julho de 1921 representa a era de ouro do Overlook, o momento em que o hotel estava no auge de seu poder. Outra coisa que o filme não explica muito bem é o que diabos significa a existência do Tony. E como aqui no filme ele era basicamente apenas um amigo imaginário / entidade misteriosa, vamos usar a explicação dos livros mesmo. Nos livros é revelado que Tony é, na verdade, uma projeção do Danny do futuro. O nome Tony vem do segundo nome do Danny, Daniel Anthony Torrance. Ele é o próprio brilho do Danny tentando avisar sua versão criança sobre os perigos do hotel. Pô, muito mais foda se essa coisa toda tivesse sido explicada de alguma forma aqui. Bom, na crítica, claro, o filme conseguiu garantir uma nota incrivelmente alta. Apesar disso, o orçamento foi cerca de 20 milhões, enquanto faturaram apenas 50 milhões de dólares pelo mundo. Quase um crime para tudo que ele representou no futuro do cinema. Porém, vamos considerar que o ano ainda era 1980. Stephen King já era consideravelmente conhecido, porém ainda não era gigante no mundo cinematográfico. Não tinha sido coroado como o rei do terror. Para mim, esse filme é muito bom. A história te prende, apesar de longa, a trilha sonora é quase impecável e saber todas as referências de outros filmes misturadas com as novas mostradas na série de Dewey / outras obras do Stephen King deixa tudo infinitamente melhor. No mais, também tem algumas pontas soltas que o filme não poderia explicar para não chegar a 3 horas de duração. Mesmo assim, com certeza me tornei mais fã agora que estou explorando todas essas obras. Seria muito bom trazer mais sobre o universo do Stephen King aqui, mas isso vai depender de vocês. Considerando tudo isso, vale lembrar que esse é o ano em que estamos com o objetivo de chegar em 2 milhões de inscritos, uma corrida. Se você não é inscrito e gostou do que viu, embarque nesse carrossel. Caso já seja inscrito, compartilha com um amigo esse vídeo, na humildade mesmo, deixa um gostei, um comentário qualquer para ajudar no engajamento. E agora que já pedimos mais que noiados na praia, comigo, o Iluminado 1980 tem um 8. Até a próxima. Deixa pra lá, cara. Aí, você já viu um novo vídeo na televisão? Demais, eu tô ligado em tudo que tá rolando. Falou. Hã?